apresentação a gente começa. Deixa eu só... Então, bom dia a todos. Estamos na qualificação da aluna Ana Cristina Hillesheim. E antes do início, gostaria de agradecer, né, aos membros da banca que aceitaram participar dessa avaliação. Então, obrigado, Karen, obrigado, Osvaldo. Obrigado também, Nayara, por estar prestigiando aí a qualificação. E vou passar a palavra, então, para a Ana Cristina. Então, Ana, pode fazer sua apresentação e boa sorte. Obrigada, professor. Vocês estão enxergando o meu slide? Estamos. Então, tá bom. Bom, como o professor já disse, meu nome é Ana Cristina. Hoje eu vou apresentar para vocês a minha dissertação de mestrado, que tem como título Parque das Águas em Cuiabá, Mato Grosso, análise de conforto térmico e propostas de adequação. Meu professor orientador é o Jonathan e eu gostaria de agradecer a presença de vocês no dia de hoje. Primeiramente, eu gostaria de conversar com vocês sobre a introdução do meu trabalho, né, onde eu cito justamente a questão da Revolução Industrial que trouxe para as cidades do mundo todo um grande aceleramento no seu desenvolvimento. Esse processo de urbanização gerou diversas alterações nas paisagens naturais. E essas alterações levaram a grandes impactos ambientais no que dizem respeito ao clima urbano, como, por exemplo, a formação de ilhas de calor urbano, que causa grande desconforto na população. Os parques urbanos, eles vêm, além de servir como espaço de lazer e espaço de práticas esportivas, eles vêm justamente para tentar contribuir na minimização dessa falta de conforto aos citadinos, né? Criando, então, um microclima mais agradável em meio às cidades. No município de Cuiabá, nós temos alguns parques que atuam muito bem neste cenário, justamente por esses parques possuírem grande parte da sua vegetação nativa preservada, e eles acabam agindo como uma ilha de frescor para o seu entorno. O grande problema é que alguns parques da cidade não possuem essa densidade de área vegetada, então eles acabam não sendo tão eficientes assim no que dizem respeito ao clima urbano, né? Um dos parques mais importantes do município é o Parque das Águas, que ele foi inaugurado no ano de 2016, em volta da Lagoa Paiaguás. Esse parque ele tem aproximadamente 270 mil metros quadrados de extensão. E ele tem espaços para diversas atividades esportivas e atividades de lazer, como, por exemplo, o show de águas que ocorre todos os dias no período noturno. Porém, grande parcela do parque não é permitido o uso da população. Então, nessa região aí, onde é destinado ao acesso da população, grande parte da sua superfície está impermeabilizada tanto pelo calçamento das pistas de caminhada, quanto pelo calçamento das ciclovias. E daí a sua área de superfície vegetada é bastante reduzida. A justificativa do meu trabalho é justamente a importância de discussões sobre o bem-estar térmico dos usuários no interior dos parques e também a preocupação que se deve ter no momento do planejamento desses parques, levando-se em consideração justamente o conforto térmico dos seus usuários e também o microclima que esses espaços podem proporcionar ao ambiente. Como objetivo geral, eu tenho a análise do conforto térmico dos usuários no interior do parque e também as propostas de adequação necessárias para o seu espaço. Como objetivos específicos, então, é o levantamento de dados tais quais temperatura e umidade relativa do ar no interior do parque, tanto nos períodos quente e seco, quanto no período quente e úmido, e também a análise dos índices de conforto. Para maior entendimento dos assuntos, eu tive que me aprofundar nos conceitos de clima urbano, ilha de calor, temperatura e umidade relativa do ar, parques urbanos e vegetação, bem como toda essa dinâmica que acaba interferindo nos índices de conforto, que serão abordados aqui no trabalho, o índice de calor de Steadman e o índice de desconforto térmico. A metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho é composta basicamente de duas etapas principais. A primeira etapa, então, é de levantamento e coleta de dados, tais quais a temperatura do ar e a umidade relativa do ar, em 20 pontos distintos no interior do parque,
Os dados foram coletados tanto no período quente e seco, quanto no período quente e úmido, em 3 horários distintos do dia, sendo às 8 horas da manhã, às 2 horas da tarde e às 8 horas da noite. Foram utilizados para o levantamento de dados 2 termohigrômetros diferentes. E a segunda etapa do meu trabalho, que é a produção de gráficos e a análise e discussão de resultados. O meu estudo está sendo desenvolvido no município de Cuiabá, né, capital do Mato Grosso, localizado na região centro-oeste. Cuiabá é uma cidade que tem seu clima classificado como AW na escala de Köppen, e as principais características são de altas temperaturas o ano todo, e chuvas no verão e seca no inverno, que são características de cidades tipicamente tropicais. O meu objeto de estudo é o Parque das Águas, que fica localizado no centro político-administrativo, numa zona de amortecimento na região norte do município. Como dito anteriormente, o parque possui uma extensão de 270 mil metros quadrados, aproximadamente. Ele até possui uma vegetação mais densa, porém, na parte onde eu concentro meus estudos, que é mais próximo à Lagoa Paiaguás, não tem muita presença de vegetação nativa, né? Então, os meus estudos estão concentrados aqui próximo à pista de caminhada ao redor da lagoa, aos estacionamentos e à área molhada. Os pontos de coleta, eles foram escolhidos a partir de observações que foram realizadas em loco, de forma que esses pontos fossem representativos na identificação da influência da vegetação ou da ausência da vegetação no que diz respeito ao conforto térmico do seu usuário. Então, foram escolhidos 20 pontos que houvessem aí as mais variadas formas de superfícies, tanto permeáveis quanto impermeáveis, dos materiais utilizados no interior do parque, como, por exemplo, o asfalto, revestimento cerâmico, cimento, o paver, e também a variação quanto à presença ou não de vegetação, tanto presença de grande porte, como as árvores, ou a presença de vegetação de pequeno porte, como as forrações. Aqui eu tenho uma imagem que ilustra a localização dos 20 pontos, né? O primeiro ponto é um ponto de estacionamento, o segundo ponto é a quadra de areia, o terceiro ponto é um ponto de jardim próximo ao acesso do estacionamento, o quarto ponto é uma área de pergolado, o quinto ponto é uma área de aproximação à lagoa, o sexto ponto está localizado na ciclovia, o sétimo ponto no espaço yoga, o oitavo ponto em cima da ponte. Dos pontos 9 ao 14, eles estão distribuídos ao longo da pista de caminhada, que fica na região que a gente chama de bosque. O 15º ponto, ele está localizado próximo à marquise de acesso principal dos pedestres. O 16º ponto está localizado na área de aproximação da lagoa, que permite a contemplação do show das águas. O 17º ponto é no estacionamento do restaurante. O 18º ponto é um ponto chamado de área molhada, é um local onde tem algumas fontes de água no piso. O 19º e o 20º ponto são pontos de áreas permeáveis que estão próximas ao acesso do estacionamento do bar. Aqui eu tenho algumas imagens que ilustram a localização de alguns pontos. Essa é a imagem do ponto P4, abaixo do pergolado. Essa é a imagem do ponto P8, curva do Jacaré. Essa é a imagem do ponto P14, na esquina da pista de caminhada. E essa é a imagem do ponto P20, onde tem a placa de identificação do parque. Para a coleta desses dados, foram utilizados 2 termohigrômetros. O termohigrômetro denominado A foi utilizado para a coleta de dados no período seco, e o termohigrômetro B foi utilizado para a coleta de dados no período chuvoso. Os dados do período chuvoso foram coletados no dia 4 de março deste ano, e o que eu pude observar é que os dados coletados durante o dia, a gente teve como representativo o período matutino, como as temperaturas mais baixas ao longo do dia, apresentando uma média de 27,1 graus Celsius. O período vespertino foi o que apresentou uma média mais alta, de 37,1 graus Celsius, e o período noturno apresentou uma média de 29 graus Celsius. Em relação à umidade relativa do ar, foi o período matutino que apresentou os valores mais altos de umidade,
com uma média de 76,3%. O período matutino apresentou uma média de 71% e o período vespertino apresentou a umidade mais baixa, com um valor de 38,5% de umidade. É importante salientar que para o período chuvoso, a umidade relativa do ar está dentro da faixa considerada ideal para a saúde do ser humano, que fica acima de 30%. Aqui eu tenho alguns gráficos que ilustram os dados coletados de temperatura do ar, né? Então a gente observa aqui em todos os pontos, né, do ponto P1 até o ponto P20, o período vespertino foi aquele que apresentou os valores mais altos em todos os pontos. E o período matutino foi o que apresentou os valores mais baixos. Em relação à umidade relativa do ar, a gente tem aí a média do período noturno com os valores mais altos e o período vespertino com os valores bem mais baixos do que o noturno e o matutino. O período matutino, então, a gente teve o ponto P17 como ponto que apresentou a temperatura mais alta do período. O ponto P17 é um ponto de estacionamento. O estacionamento está totalmente impermeabilizado pela presença de asfalto, não tem a presença de vegetação. E o valor mais baixo foi coletado no ponto P3, que é um local de jardim. Então, o P17 teve um valor ali de 28 graus Celsius e o ponto P3 um valor de 26,4 graus Celsius. Não teve muita diferença entre as temperaturas de cada um dos pontos. Então, o maior valor e o menor valor apresentam uma diferença de 1,6 graus Celsius. Em relação à umidade relativa do ar, o ponto P17, que é o ponto de estacionamento, apresentou o valor mais baixo, com uma umidade de 62,3%, e o ponto P3 apresentou o valor mais alto, com uma umidade de 75,5%. Para o período vespertino, a gente teve o ponto P20 com a temperatura mais alta, que é o ponto de identificação do parque, onde tem a placa. E a temperatura mais baixa foi o ponto P13, que é um ponto localizado na área de bosque, né, próximo à lagoa, então é uma área bastante arborizada. Em relação à umidade relativa do ar, o ponto P18 apresentou a umidade mais baixa, que é o ponto que a gente chama de área molhada, porém, no momento da coleta, a fonte de água estava desligada, né? Então é um local que está totalmente impermeabilizado pela presença de revestimento cimentício, e o ponto P3, que é um ponto de jardim, foi o que apresentou a umidade mais alta do período, com um valor de 44,6% de umidade relativa do ar. Para o período noturno, o ponto que apresentou a temperatura mais baixa do período foi o ponto P11, que é um ponto localizado no bosque, né, na pista de caminhada. E o ponto P18, que é o ponto de área molhada, foi o que apresentou a temperatura mais alta do período. Em relação à umidade relativa do ar, o ponto P11 foi o que apresentou a maior umidade, também ali na região de bosque, e o ponto P18 foi o que atingiu a menor umidade relativa do ar, novamente ali a área molhada. O período seco, a gente foi coletar os dados no dia 29 de agosto de 2020, né, justamente no período que tinha sido decretado o lockdown do coronavírus, né? Então, foi determinado que o parque fecharia às 8 horas da noite, justamente nesse dia começava o lockdown. Então, a gente conseguiu coletar os pontos no período matutino, no período vespertino, porém, no período noturno, a gente não conseguiu coletar os dados em todos os pontos. Então, justamente aquela região de bosque, que fica mais ao fundo, a gente não conseguiu coletar. A gente conseguiu coletar os dados ali próximo aos acessos principais. Com base nesses dados, né, e com base nas médias apresentadas, a gente observou que o período matutino foi o que apresentou as temperaturas mais baixas, né? Então, diferente do período chuvoso, que no período chuvoso traz o período noturno com as temperaturas mais baixas. Então, isso se deve, talvez, ao fato da gente não ter conseguido coletar os dados da região de bosque, né? Então, o período matutino apresentou uma média de 28,9 graus Celsius. O período vespertino apresentou as temperaturas mais altas, com uma média de 38,3 graus Celsius. E o período noturno apresentou uma média de 30,6 graus Celsius. Em relação à umidade relativa do ar,
o período matutino apresentou os valores mais altos de umidade, com uma média de 39,2%. O período vespertino apresentou uma média de 18,2% e o período noturno 33%. Então, o que é importante salientar aqui também é que a média da umidade relativa do ar do período vespertino está abaixo do que é recomendado, né? Do que é classificado como uma faixa ideal para a saúde do ser humano. Ele está dentro da faixa considerada como estado de alerta, que vai de 12% a 20%. Nós temos aqui os gráficos que ilustram, então, os dados coletados de temperatura do ar no período vespertino, os valores bem mais altos. No período noturno, então, a gente observa que os dados foram coletados do ponto P1 até o ponto P6 e do ponto P15 até o ponto P20, que é justamente essa região aqui próxima ao estacionamento. Então, a região mais ao fundo, que é a região de bosque, a gente não conseguiu coletar os dados. Na umidade relativa do ar, então, a gente tem ali o período matutino com os valores mais altos e o período vespertino com os valores mais baixos. No período matutino, a gente teve aí como ponto de temperatura mais alta para o período ponto P12, que é um ponto de aproximação de pistas de caminhada e ciclovia, e o ponto P1 como valor mais baixo, né? O ponto P1 é um ponto de estacionamento. Então, para mim, ficou um ponto de interrogação de como que o ponto de estacionamento apresenta o valor mais baixo de temperatura do ar para o período. Ele apresentou um valor de 24,8 graus Celsius. Já o ponto P12 apresentou uma temperatura de 30,5 graus Celsius. Em relação à umidade relativa do ar, esse mesmo ponto P1, apresentou o valor mais baixo, com 35,1% de umidade relativa. E o ponto P12 foi o que apresentou o valor mais alto, com uma umidade de 57,8%. No período vespertino, a gente tem o ponto P3 com a temperatura mais alta. Novamente, para mim, aí uma incoerência, né? Porque o ponto P3 é um ponto de jardim, onde tem bastante presença de arborização e o revestimento é piso drenante, né? Ele apresentou ali uma temperatura de 41,9 graus Celsius, então uma temperatura bastante alta. O ponto que teve a temperatura mais baixa foi o ponto P17, novamente uma incoerência, que é um ponto de estacionamento. Então, apresentou ali uma temperatura de 32,8 graus Celsius, uma diferença de mais de 9 graus entre um ponto e outro. Em relação à umidade relativa do ar, o ponto P17 foi aquele que apresentou a umidade mais baixa, com um valor de 14,3% de umidade, então bem baixa mesmo, e o ponto P7 foi o que apresentou a umidade relativa mais alta para o período vespertino, com um valor de 27,2%. Período noturno, a gente teve ali o ponto P6 com a temperatura mais baixa. O ponto P6 é um ponto de ciclovia, com um valor de 27,5 graus Celsius, e o ponto P17 com a temperatura mais alta do período, né? Então, eu tenho o ponto P17 com a temperatura mais baixa no período vespertino e o ponto P17 com a temperatura mais alta do período noturno, com um valor de 33,1 graus Celsius. Em relação à umidade relativa do ar, o ponto P20 foi o que apresentou a maior umidade, que é o local onde tem a placa de identificação do parque, com um valor de 41,9%, e o ponto P1, que é um ponto de estacionamento, atingiu a menor umidade relativa do período, com um valor de 23,4%. A partir desses dados de umidade e temperatura, foi possível fazer o cálculo dos índices de conforto térmico em cada um dos períodos, tanto no período chuvoso quanto no período seco. Então, em relação ao índice de calor de Steadman, a gente observou que a média para o período chuvoso foi de 34,7 graus Celsius, classificando o período chuvoso como estado de alerta de cautela extrema, né? Então, a gente teve ali uma variação para o período chuvoso do IC, que foi de cautela até perigo, dependendo do horário, né, e dependendo da localização do ponto.
Para o período matutino, a gente teve ali uma variação do IC de cautela em cada um dos pontos e a média foi de 29,1 graus Celsius. Então, quando o usuário está exposto à prática de atividade física ou então exposto à radiação prolongada, ele pode sofrer com uma sensação de fadiga, tá? E às vezes um pequeno cansaço. Já no período vespertino, esse IC subiu para 41,1 graus Celsius, classificando o período vespertino como estado de alerta de perigo. Ou seja, o usuário ele pode sofrer com uma possível cãibra, uma insolação e até mesmo um esgotamento físico se exposto ali à presença de radiação ou à realização de alguma atividade física no período vespertino. Para o período noturno, a gente tem uma média de IC de 34 graus Celsius, classificando o período noturno como estado de cautela extrema, podendo causar nos seus usuários cãibra, insolação e esgotamento. O período noturno é o período onde tem maior público, principalmente praticando atividade física no interior do parque. Em relação ao índice de desconforto térmico, a gente teve ali a média do IDT para o período chuvoso de 27,2 graus Celsius, o que classifica o período como desconfortável, né? Então, ele variou ali no período chuvoso, o IDT variou de parcialmente confortável até muito desconfortável, dependendo do horário do dia. Para o período matutino, a gente tem uma média de IDT de 25,1 graus Celsius, classificando o período como parcialmente confortável. O período vespertino apresentou uma média de 29,5 graus Celsius, classificando o período como muito desconfortável. E o período noturno apresentou uma média de 27,1 graus Celsius, classificando-se como desconfortável. Em relação ao período seco, a gente tem uma média do índice de calor para o período seco no valor de 31,8 graus Celsius, classificando-se como cautela, né? Então, a gente observa que em relação ao período chuvoso, os índices de conforto apresentaram-se mais satisfatórios no período seco. O período matutino, ele teve uma média de 28,6 graus Celsius, classificando-se como estado de cautela. O período vespertino teve uma média de 37,1 graus Celsius, classificando-se como cautela extrema. E o período noturno teve uma média de 29,6 graus Celsius, classificando-se como cautela. Em relação ao IDT, a média para o período seco foi de 25,4 graus Celsius, classificando-se como parcialmente confortável. A média do período matutino foi de 24,1 graus Celsius, classificando-se como parcialmente confortável. O período vespertino foi classificado como desconfortável, com uma média do IDT de 27,6 graus Celsius, e o período noturno foi classificado como parcialmente confortável, com uma média do IDT de 24,6 graus Celsius. Foi feita uma análise também em relação à localização dos pontos e a sua proximidade com a área vegetada existente no parque e também com a lagoa. Então, fazendo uma média dos índices de calor e do índice de desconforto térmico no período chuvoso, a gente observou que tanto na parte da manhã, quanto na tarde, quanto à noite, os pontos que estavam localizados próximos às áreas vegetadas apresentavam melhores índices do que aqueles pontos que estavam localizados mais afastados das áreas vegetadas do parque. E o mesmo aconteceu em relação à lagoa, onde os pontos próximos à lagoa apresentavam melhores desempenhos do que os pontos mais afastados da lagoa. Porém, mesmo apesar dessa proximidade com as áreas vegetadas e com a lagoa apresentar ali uma melhora nos índices de conforto que foram avaliados, em ambas as situações os índices demonstram que o usuário do parque encontra-se em estado de desconforto no interior do parque, tanto de manhã, quanto de tarde, quanto à noite, no período chuvoso, né? Então, isso se deve basicamente ao fato de existirem poucas áreas vegetadas
no espaço destinado ao acesso do usuário, que é justamente onde foi localizado os pontos de coleta de dados. Em relação ao período seco, a gente observa o contrário do que aconteceu no período chuvoso, né? Então, a análise dos valores médios do IC e do IDT para o período seco, tanto no período matutino, vespertino, quanto no período noturno, a gente observou que os pontos localizados próximo às áreas vegetadas apresentavam piores índices do que os pontos localizados mais afastados das áreas vegetadas do parque. E o mesmo aconteceu com a lagoa. Então, os pontos mais afastados da lagoa apresentaram melhores desempenhos do que os pontos próximos à lagoa, né? O que a gente deve levar em consideração é que no período seco, boa parte da vegetação está sofrendo, então, com a ausência de chuvas. E isso, de certa forma, interfere no índice de área foliar das espécies vegetais existentes, né? O que eu percebi que tem muitas espécies no interior do parque que são espécies caducifólias, né? Que perdem as suas folhas no período de seca. Então, devido a esse fator, a proximidade com as áreas vegetadas pouco influenciou na melhoria da qualidade do conforto térmico para os usuários do parque. Então, eu trago algumas propostas de adequação para que o parque possa fornecer e possa atender às necessidades de conforto térmico dos seus usuários, tanto no período seco quanto no período chuvoso. As minhas propostas de adequação estão relacionadas basicamente ao acréscimo de vegetação, tanto de espécies de pequeno porte, como forrações, a espécies de grande porte, como árvores, né? Além de oferecer também, sugerir a presença de pergolados com trepadeiras para justamente proporcionar sombreamento ao nível do usuário. As adequações, então, são pontuais, né? Então, a gente traz algumas propostas no que diz respeito à localização de ponto de estacionamento, espaço yoga, área molhada, pórtico de acesso, entre outros. Aqui eu tenho uma imagem que ilustra a situação atual do estacionamento. A gente observa que ele está totalmente impermeabilizado por presença de revestimento asfáltico e no estacionamento não tem a presença de arborização. Essas árvores que a gente contempla ao fundo é do espaço onde não é acessível ao usuário, né? Então, a minha sugestão é justamente trabalhar com um plantio de espécies arbóreas para proporcionar o sombreamento no estacionamento e também trazer a presença de arbustos para dar uma valorizada no paisagismo e também uma enriquecida no que diz respeito à evapotranspiração das espécies, né? Aqui a gente tem um ponto de estacionamento que é destinado ao localização de motos, né? Então, nessa região, a sugestão é que se trabalhe com pergolados para proporcionar o sombreamento com a utilização de trepadeiras da espécie Thunbergia, que ela tem um rápido desenvolvimento, mas também trabalhar com uma cobertura translúcida para proporcionar proteção de chuva. Esse daqui é o ponto de área molhada, que atualmente ele não tem a presença de arborização, né? Então, a sugestão é justamente a inserção de árvores nessa região. E as espécies sugeridas são o oiti, que é uma espécie de ciclo perene. Ela atinge ali aproximadamente de 10 a 20 metros de altura, então ela proporciona uma boa sombra ao nível do usuário, ela tem uma copa densa e o seu formato de folha é bastante grande. E a utilização também da chuva de ouro, que é uma espécie também perene e que ela atinge ali de 6 a 10 metros de altura e é uma espécie também bastante ornamental. Aqui a gente tem uma imagem que ilustra a situação atual da ciclovia. Então, a gente percebe aí a total ausência, né, de arborização. As pistas de caminhada e ciclovias estão, na sua grande maioria, desprotegidas, né? Então, expostas à radiação. Então, a sugestão é que a gente trabalhe com a arborização a ponto de proporcionar o sombreamento desses espaços destinados a caminhos, né? E também trabalhar com arbustos margeando todas essas pistas de caminhada. Aqui a gente tem uma imagem que ilustra ali onde tem a placa de identificação do parque, né? Aqui a gente tem um
piso drenante, paver, bancos que proporcionem o descanso do usuário, porém, no período matutino, no período vespertino, ninguém utiliza. Então, a sugestão é trabalhar com arborização e também com pergolado para proporcionar sombra nesta região, para que o usuário possa aproveitar melhor este local. As espécies sugeridas para utilização de arbustos são pingo de ouro, minixória e moreia, que são espécies bastante utilizadas no paisagismo urbano. Aqui a gente tem uma foto que ilustra a localização da ponte, né? Então aqui não é possível fazer o plantio de árvores, a sugestão é que se utilize um pergolado semelhante ao modelo já utilizado no parque, porém de outro material, né? E com o plantio de trepadeira. E sempre que possível, né, fazer o plantio de arborização e arbustos. Aqui a gente tem uma imagem que ilustra o modelo de pergolado existente. Aqui a sugestão, então, fazer o plantio da trepadeira, inserir alguns bancos para que as pessoas possam usufruir deste espaço, né? A sugestão é também de utilizar pontualmente a árvore IP, que ela é uma árvore que proporciona também uma boa sombra. Ela é uma árvore bastante ornamental, mas ela no período de seca ela acaba perdendo as suas folhas. Então, por isso a sugestão de utilizar ela de forma pontualmente, mas com esse apelo ornamental. Aqui é a região onde tem localizado o pórtico de acesso principal de pedestres ao interior do parque. Está bem na testada do terreno, né? Então aqui anteriormente tinha a presença de bastante árvore, elas foram removidas e foi realizado o plantio de palmeiras, seguindo a diretriz de que não impedisse a visualização ao interior do parque. Então, mantendo essa mesma diretriz, a sugestão não seria fazer o plantio de arborização somente de arbustos, porém aqui na localização do pórtico de acesso, a sugestão é trabalhar com uma marquise para que proporcione sombreamento nesta região. Este local aqui é um local que, apesar de estar exposto à presença de radiação, ele é um local bastante fresco, né, se comparado aos demais pontos no interior do parque, porque ele está sendo contemplado com ventos bastante agradáveis que são oriundos do terreno vizinho, que tem uma massa vegetal já existente. Então, os ventos eles já vêm umedecidos pela evapotranspiração que ocorre nessa vegetação que está do outro lado do parque. Então, com base em todos os resultados apresentados, conclui-se que o Parque das Águas não se mostrou adequado no que diz respeito às necessidades de conforto de seus usuários, né? Tanto para o período quente e seco, quanto para o período quente e úmido. Então, teve uma pequena diferença entre os períodos, mas isso pouco interferiu na sensação final de conforto dos usuários, justamente pelo fato dessa área do parque ter pouca presença de vegetação. Então, conclui-se que a presença de vegetação contribui positivamente para a diminuição da temperatura do ar, bem como para a manutenção da umidade relativa do ar, criando um microclima mais agradável aí para a sua região de entorno imediato. Muito obrigada. Então, parabéns, Ana, pela sua apresentação, foi uma apresentação muito boa. E agora vamos dar início à segunda parte, que é a parte de arguição. Então, como de praxe, eu vou passar a palavra para a nossa convidada externa, professora Karen. Karen, novamente, obrigado por ter aceito participar da banca e contribuir com o trabalho da Ana Cristina. E passo a palavra para você e fica à vontade em fazer suas contribuições. Bom dia. Agradeço o convite, por ter estendido esse convite para estar participando. Na verdade, é minha primeira. Então, me sinto bastante honrada. Tá travando? E agora saiu. Então, eu que agradeço pelo convite. Como eu estava dizendo, essa vai ser está sendo minha primeira banca de dissertação. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui, está sendo uma experiência nova. Então, eu que agradeço pelo convite.
Parabéns, Ana, pelo seu trabalho. E, assim, eu nunca usei essa plataforma. Tem como eu colocar o meu material? Porque eu comecei pontuando naquele material do Word que você mandou, e eu fiz alguns comentários. Seu microfone está desligado, professor. Ai, ai. Você quer compartilhar sua tela com a gente? Isso. Tá, eu te promovi aqui. Agora vai aparecer lá em cima na direita, do lado do botão que está escrito sair, tem um quadradinho com a setinha escrito compartilhar. Tá, eu acho que é esse. Vou tentar aqui. Aí, se ele já tiver aberto, ele vai abrir embaixo um monte de lugarzinho para você escolher qual que você quer compartilhar. Eu acho que eu vou fechar a minha câmera, porque eu acho que tá um pouco travando. Acho que Não, minha sem internet não problema. tá muito Sem boa. problema. Vou fechar aqui, tá bom? Uhum. Quando eu cliquei na setinha, tá falando que somente organizadores e apresentadores da reunião podem compartilhar. Ah, tá, peraí. Aí, testa agora para ver. Sim, agora deu certo. Estão vendo a tela do meu computador? Ainda não. Tá. E agora? Aí, agora foi. Tá. Então, esse aqui é o trabalho. A primeira sugestão minha é no próprio título. Eu acho que seria interessante dizer que essa análise foi feita dos índices. Então, se colocar análise de conforto térmico, aí eu iria sugerir colocar análise dos índices de conforto térmico. Aí você pode optar em colocar quais são esses índices, né? Que foram os dois que você usou. E na parte aqui de propostas, eu colocaria propostas ou de inserção ou de implantação ou acréscimo de vegetação, que foi essa proposta que você colocou, né, de inserir vegetação naquele ambiente. Então, essa é a minha primeira sugestão. Aí, aqui mais na parte do resumo, quando você fala que o desenvolvimento aconteceu nas cidades do mundo inteiro, eu achei muito generalista, assim, você pode colocar que foram em diversas cidades, em algumas cidades, assim, eu achei muito generalista, falando que foram nas cidades do mundo inteiro. Aqui também você coloca, levaram a modificação, aí depois aqui embaixo, levando a modificação, ficou um pouco repetitivo, e essa parte você acabou comentando na sua apresentação que o que leva essas modificações, né, é falta de planejamento, a substituição, né, de superfícies. Então, acho que seria interessante você colocar, né, pontuar quais são os problemas que ocorrem que levam a essa alteração, nessa modificação desse ambiente, no caso, clima urbano. Então, aqui só rever que acabou ficando igual, levaram, né, aqui levando modificações, aí trocar modificações para alterações, ver uma palavra que seja sinônima, para não repetir a mesma palavra. Aí aqui você fala que é a metodologia de desenvolvimento, aí eu não sei se é o certo usar assim, eu sugeriria que você colocasse a metodologia adotada, utilizada, empregada nesse sentido, tá? E aqui você fala a metodologia de desenvolvimento desse trabalho, na verdade foi, né, porque já foram coletados dados, já foram feitas. Aqui, só inserir uma vírgula. Aí aqui, quando você fala que você fez em 3 períodos, né, para que possibilite uma melhor análise, mas, na verdade, a gente faz essas coletas nesses horários, seguindo, né, recomendações da Organização, né, Mundial de Meteorologia, que falam os horários, né, que devem ser feitos, que é de
de meia-noite, 6 horas, e transferindo isso do Greenwich para nossa, né, realidade, seria às 20 horas, 2 da manhã, 8 horas e 14 horas. Então, é só colocar, tipo, reforçar que é por conta disso que faz essas 3 coletas. Aqui embaixo. Nessa parte aqui, você fala que de parque, que ele não está sendo eficiente, né, aos usuários. Assim, eu, na minha opinião, por frequentar esse parque, talvez no período da manhã e da tarde mesmo, por conta da radiação, termicamente não seja agradável, né, mas no período da noite, né, quando eu vou lá, geralmente à noite ou às vezes no finalzinho da tarde, é um lugar bastante agradável. Então, acho perigoso falar que, assim, enfatizar que lá não está sendo eficiente, colocar em certos horários ou em alguns períodos, tá? Não colocar, assim, diretamente que lá não é um lugar agradável. Até porque lá é um lugar bastante frequentado, então, se não fosse agradável, as pessoas não iriam lá. Então, assim, só tomar esses cuidadozinhos, assim, de ficar afirmando, né? Aí outra sugestão minha é quando você usa a questão dos períodos, né? Tem hora você usa período quente, seco, tem hora você usa só seco, ou quente, úmido ou chuvoso, você padronizar. Sempre que você for falar de um período, ou refere-se a ele a quente, seco, quente, úmido, ou seco ou chuvoso, porque eu acho que seria interessante, né, deixar padronizado os períodos. Aqui na parte na hora que você faz as citações, nesse que está correto, né, que ele está todo em maiúsculo, mas quando é assim no início, então só a primeira palavra que é o nome. Então, aqui também é a mesma coisa, nessas partes que eu destaquei aqui, são essas citações, é só rever. Aqui também, que ela está no final, então ela tem que ser maiúscula. Aí, aqui na parte dos índices de conforto que você utilizou, né? Esse índice de calor, para mim, ele é novo, eu, sinceramente, nunca tinha estudado ele ou visto artigo, então, para mim, ele é novo. Então, está sendo bacana eu saber sobre esse índice, e ele é interessante que ele só usa 2 dados, né? Só temperatura e umidade, que os outros índices que eu uso, né, que é o TCI, o PET, ele precisa de outros dados, como velocidade do vento, direção do vento, a questão do metabolismo, tem outros fatores, outros dados, né, que são incorporados, vamos dizer assim, na fórmula para ter esse índice. Então, esse índice, ele só precisa, né, da temperatura e da umidade. Eu acho que faltou você colocar a motivação que levou você a escolher esse índice, o que te motivou, o que deixou, que você quis, né, que artigo que você leu, ou algo nesse sentido que te motivou a escolher esse índice, não um outro. E aqui também a questão da citação. Aqui nessa parte da tabela, eu acho que seria interessante você colocar as cores. Lá no resultado, você coloca, acho que aqui em azul, aí vai ficando cada vez mais tendendo ao vermelho, né, alaranjado e vermelho. Então, acho que seria interessante já meio que padronizar aqui, ficaria mais fácil a visualização, né, a interpretação. Aí tem também esse outro índice que você colocou. Eu não lembro se você colocou cor nesses aqui. É só uma observação que eu gostaria de fazer, até uma pergunta, não sei, é que esse valor, né, que é de 26 a 28, será que para Cuiabá esses valores não estão um pouco
baixos, né? Por conta que a gente acaba ficando aclimatado, né, com esse calor, porque até na minha tese de doutorado eu fiz o índice PET e o valor foi bastante alto, em torno de 34 graus, as pessoas ainda se sentiam confortáveis. Então, esse índice tem que verificar, assim, a questão se ele é utilizado mesmo para regiões, né, com rigor climático, né, que nem o nosso, porque eu acabei achando um pouco baixo, né, 26 e 28, para mim essa temperatura eu estou super confortável. Eu não estou, né, desconfortável como esse índice diz, apesar que esse valor, na verdade, ele é um cálculo, né, ele não seria o valor da temperatura do ar, né, mas eu achei ele um pouquinho baixo, não sei. Aí é só uma questão de discussão mesmo, não seria uma sugestão para você trocar algo assim, só uma questão de entender, né, esse valor. Aqui tem as partes das coletas. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, essa metodologia que você utilizou é um transecto móvel, né? Móvel, não, transecto você fez a pé, você ficou medindo, né, em cada ponto. Você não considerou isso como um transecto? Eu até procurei essa palavra no trabalho e você não utilizou. E, assim, quando faz um transecto, né, ele tem que ser feito durante o período de 1 hora, né, e sempre o primeiro ponto, ele é o último. Então, você faz o primeiro ponto, depois você faz todos os outros, aí, na verdade, o último acaba sendo o primeiro, né. Então, eu observei que no seu, não foi assim, você teve 20 pontos, né, e o ponto 20, né, ele é diferente do ponto 1. Aí, só depois de eu falar aqui a minha explicação, né, minhas sugestões, aí eu gostaria de saber se você levou isso em consideração, não, se foi o trajeto, né, que você fez, foi feito durante esse período ou não. É só tomar umas... Posso responder, professor? Sim, conta a história aí de como que foi nossas coletas aí. Então, Porque tem que ficar bem explicadinho mesmo, tá? talvez eu tenha que explicar um pouco melhor, né, na metodologia, mas do primeiro ponto coletado, coletado todos os pontos, foram aproximadamente 40 minutos, não passou disso, né? Foi de 30 a 40 minutos. E daí foi coletado mais de uma vez. Eu fiz a média, né, para o ponto P1, por exemplo. Então, eu gerei a média dos valores coletados nos pontos. Então, talvez seja só questão de explicar melhor na metodologia. É como se ela Então, eu não medisse 21. entendi. Ela mede o 1, aí no final ela vai e mede o 1 de novo. Aí ela só chamou o 1 continua chamando de 1. Ela não chamou, tipo, 21. Aí depois ela pega a primeira e a última e tirou a média, é isso? Do ponto Isso. 1. Mas aí ela mede o 1 2 vezes. Sim. E também, então, o trajeto não foi de 1 hora, foi menos, né? Foi menos. Chegou o período que demorou mais, foi 40 minutos, que a gente ia cronometrando também. No primeiro período, a Sim. gente até montou 3 equipes. E aí a gente acabou indo cada equipe para uma parte para fazer em menos. Só que aí a gente acabou tendo um problema em relação à questão dos sensores, porque as próprias medidas dos sensores, elas estavam diferentes entre si. A gente fez até um artigo aplicando a regressão linear para calibrar os sensores em relação ao de referência. Mas aí mesmo assim a gente não gostou e aí a gente repetiu, depois de 1 ano, a gente repetiu as medidas, aí a gente descartou essa primeira coleta. Por isso que foi coletado agora nesse ano, né? Porque a gente já tinha aí coletado. ficamos só com a segunda. Tanto é que na apresentação dela, como depois, quando a gente repetiu, aí a gente já tinha um sensor também, um outro sensor mais novo, por isso que também na apresentação dela, ela falou que a gente tinha 2 sensores, porque depois, como a gente já tinha um sensor mais atual, né, que estava calibrado, bonitinho, aí a gente, nessa repetição, né, a gente usou o sensor novo.
Isso foi uma das minhas dúvidas também, o porquê, né, uma justificativa, por que usou dois equipamentos, né, nas coletas. Eu até marquei aqui nas minhas próprias considerações que eu ia fazer com a Ana depois sobre isso, Uhum, e para explicar mesmo essa questão de sensor, porque tem que uhum. ficar explicadinho. É que acaba deixando dúvida, né, fica com umas lacunas, assim, tipo, o que que aconteceu? Tem muita coisa que só cai a ficha agora, tipo, assistindo ela Uhum. apresentar, aí a gente vai tendo ideia. Eu já fiz uma listinha aqui, Ana, para conversar com você depois. Também tem alguns locais, quando você faz, tipo assim, uma explicação de um ponto, aí você fala ambos os pontos. Aí tem alguns lugares que você fala mesmo, tipo, de 2 pontos, aí você explica que ambos os pontos. Aí aqui nesse caso, você explicou só sobre o 8º ponto, né? E você acabou colocando, então, rever isso no texto, que acaba deixando um pouco confuso. Tem mais aqui. Outra coisa que ficou um ponto de interrogação na minha cabeça foi a questão de uma coleta só. Tipo, esse valor ele é representativo? Como, assim, eu acho que teria que ter uma boa justificativa. Claro que a gente está em época de pandemia, também tem isso que a gente tem que levar em consideração, mas assim, apenas um dado para um período, né? Seria a estação, né? Quente seco ou quente úmida. Então, eu acho que tem que ter uma justificativa boa para ser apenas um dia e tentar amarrar isso aí, né? Que ficou assim, eu achei um dia sendo um pouco, entendeu? E se vocês consideram como um dia sendo suficiente, então justificar, né, essa escolha de apenas Karen, um eu vou dia. até ser advogado da Ana nesse sentido, porque quando a gente bolou a dissertação dela, a gente ia trabalhar com o IVMET, a gente ia fazer simulação, Ah, e aí a sim. gente só precisava de o dado de um dia só para fazer a coleta. Aí eu não sei se você viu na apresentação dela, uma foto dela barrigudinha ali, a gente teve uma gravidez aí, né, no decorrer da dissertação, e a gente acabou optando por mudar um pouco o foco da Uhum. dissertação. Porque a princípio, como a gente ia modelar, a gente só precisava do dado ali do Sim. dia para usar de entrada no modelo. E aí a gente acabou tendo que mudar para análise dos índices e depois fazer as propostas de adequação igual ela fez. E aí a gente acabou fazendo um dia só. Mas assim, Ah, isso sim, entendi. justificando para você, né? Mas a gente tem Sim, que justificar isso melhor no texto também. entendi. Eu também tive isso no doutorado, eu engravidei em 2019. Opa, desculpa, engravidei em 2017 e eu entrei no doutorado em 2016. Eu já tinha terminado meus créditos, né? Era só parte de coleta também. Acabei apresentando meu trabalho em 2019. Aqui já foi que eu comentei sobre a justificativa, né? Por que usou os dois. E aqui, coloquei para mim, né? Eu acredito que seria interessante começar com a data, né? No dia 29 de agosto, que é o período seco, né? Porque aí depois que teve depois é março de 2021, né? Então, acho que, não sei, para mim seria mais interessante começar pela data da coleta mais antiga e depois a mais recente. Então, é só inverter, né? Na verdade, pegar os dados que estão lá embaixo e colocar aqui em cima. Esse gráfico para mim, ele tem que ser ajustado, tá vendo? Começa aqui no 0, vai até 45. Então, verificar de todos os dados, né? Qual que é o valor menor e o maior, né? E colocar para que esses dados eles fiquem melhor visualizados aqui na tabela. Na tabela não, no gráfico. Outra coisa que eu iria sugerir você faz uma análise por período. Ó, o período matutino apresentou, aí você fala sobre a temperatura, aí você fala sobre a umidade. Então, como você escolheu esse tipo de análise, eu acho que seria mais interessante você fazer
um gráfico aqui de temperatura e umidade para o matutino, aí você tem essa explicação. Aqui para o vespertino, você vai ter outro gráfico de temperatura e umidade para o vespertino, e assim até chegar aqui no período noturno, no caso que ainda é no período chuvoso, né? Então, você teria que 3 gráficos, em vez de ter 2, né? Um com as temperaturas nos 3 períodos, você teria um gráfico, né? Com temperatura e umidade do matutino, depois outro que seriam 3 gráficos, tá? E neles teria temperatura e umidade. Acho que ficou clara a minha explicação, do jeito que eu acho que ficaria melhor. Para mim ficou. Aí também, em vez de usar só os pontos, tinha que ter ponto e linha, né? Ficou assim, muito, só esses pontinhos aqui, achei que também ficou muito claro esse gráfico, tá? Aí aqui tem esses dados. Aí eu coloquei idem, né, que é a mesma coisa pro outro período, agora que já estamos no período seco. A outra coisa, eu até marquei ali em amarelo que você representou a umidade relativa do ar dessa forma. Geralmente eu só uso umidade, o R, né? Sem esse ar aqui no final. Não sei se é normal usar assim em outros artigos, aí teria que só pesquisar se isso é coisa da minha cabeça ou se pode ter assim também, essa variação. Em relação às cores, estava falando essas cores que você colocou aqui, ó. Então, naquela tabelinha lá na parte de revisão, que você fala sobre esse índice, colocar essas cores também para estar destacando. Aqui houve uma repetição, uma possível câimbra, depois uma possível câimbra. Esse valor aqui eu estranhei muito. Então, de manhã 25, à tarde 26 e à noite 27. Esse valor está muito estranho. Então, tem que verificar se existe uma explicação para que esse valor ele seja, né, esse valor mesmo, tenha ocorrido esse valor, e tentar explicar, porque ele, sinceramente, à tarde, 2 da tarde, tem uma temperatura menor, né, que à noite está um pouquinho estranho. Não é isso que a gente espera, né? Eu acho que tem mais um dado também que eu coloquei idem também que eu achei que ficou estranho. Aqui também, na sua explicação, na sua apresentação, você falou muito, cada ponto você acabou explicando. No ponto P3, por exemplo, tinha arborização, você acabou comentando. Isso aqui, no texto, ficou faltando. Então, mesmo que você tenha explicado lá em cima o que é cada ponto, tem que reforçar aqui e justificar o porquê deu esse valor. Se deu mais baixo, porque tinha arborização. Então, retoma falando que aquele ponto tinha presença de arborização, se tinha, era um material impermeável, por isso que a temperatura, a umidade deram mais elevado, a temperatura e a umidade deu mais baixa, então alguma coisa nesse sentido, você retomar aquele ponto para dar mais embasamento, né, no que você está discutindo. Então, na sua apresentação ficou muito boa que você, a cada ponto, você acabou memorizando todos os pontos e você explicou, né, sobre cada um deles. Então, reveja depois como está sendo filmado cada ponto que você acabou explicando sobre eles, depois você coloque isso no seu trabalho, né, na parte escrita, tá? E tentar, né, esses valores de muita, né, diferença, no mesmo ambiente tem uma diferença de quase 7 graus, né? Então, tentar justificar, entender, né, por que aconteceu esse fenômeno. Aí aqui também, deixa eu ver, aí eu acabei colocando, né, que aqui 26 acaba, por esse índice 26 é desconfortável, aí eu coloquei uma pergunta, será que essa temperatura é desconfortável mesmo para Cuiabá? Aí aqui também outro valor estranho que eu acabei colocando, que aqui acabou sendo menor, à tarde, né, deu 24,2 e aqui à noite deu maior, né, 25,7. Então, tentar entender, né, o que aconteceu. Aí nessa parte de análise aqui, eu achei que ficou faltando um pouquinho da parte estatística.
Eu também não sou boa de estatística, não sei te informar qual seria o método que você teria que usar, mas procurar, acho que o seu orientador é bom e tentar encontrar uma estatística, né, para esses valores, né, de onde tem ponto ali com lagoa, onde tem ponto com vegetação, se as temperaturas deles deram mais próximas. Então, tentar fazer alguma análise estatística, mesmo que seja simples, mas acho que é interessante, né, numa dissertação, ter uma parte de estatística. Aqui nessa proposta, eu quero te parabenizar, ficou muito linda a parte de desenho que você colocou aqui, achei que ficou bem bacana, as formas, né, que você colocou das espécies, então achei bem interessante mesmo, parabéns, achei muito legal essa sua proposta. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Uma coisa que também geralmente tem, não sei se no seu trabalho não tem, recomendações para trabalhos futuros. Aí acho que seria interessante até falar sobre o EnviMet, que seria para trabalhos futuros, né? Aplicar o EnviMet lá no Parque das Águas, a aplicação de questionário também, né? Que eu acho que quando a gente trabalha com índice de conforto térmico, é interessante, né? Ter essa resposta do usuário ali, como que ele está se sentindo naquele momento. Então, eu acho que nessa parte aqui da conclusão, você fala sobre que foi inadequado, né, para os índices. Aí você tem que indicar esses índices, porque dependendo de outro índice de conforto, ali aquele resultado pode ser que dê confortável. Então, só explicar que foi esse índice de calor, né, e esse índice de desconforto térmico que resultaram, né, que o Parque das Águas ali não teria uma temperatura adequada. Aí aqui eu tinha, acho que falado que você fala que a sensação final de conforto, tipo, não obteve uma sensação final agradável. Se você um questionário para saber como que os usuários estão, né, sentindo. Então, você tinha que colocar conforme, né, os resultados desse índice que você fez. Segundo o índice que você fez, os usuários não vão ter conforto, né? Mas tipo, não generalizar, porque você não teve dados de questionário, né? Porque é através do questionário que você faz, né, uma análise do que foi coletado, o dado, né, de temperatura, umidade, com a resposta. Então, acho que é só verificar isso. E a minha sugestão também, acabei não colocando aqui, mas colocar sugestões para trabalhos futuros e colocar para trabalhos futuros, fazer uma análise ali no parque, né, só que agora com mais coletas de dados, com englobar também questionários, né, para os usuários, também a questão de utilizar o EnviMet, né? Então, acho que seriam duas sugestões para trabalhos futuros interessantes e pode dar até para o seu doutorado, se você continuar nessa área. Então, essas são as minhas sugestões. Eu quero, mais uma vez, parabenizar. Estudar o índice de conforto térmico em Cuiabá é bastante importante, né, conhecer mais o meu trabalho de mestrado e doutorado, eu também fiz nessa área, é muito importante para que ações, né, públicas sejam feitas em relação a isso. Então, a implantação, né, de arborização é fundamental para que o ambiente se torne mais agradável, né, termicamente, e vários estudos já demonstram isso. Então, quero mais uma vez parabenizar, obrigada pelo convite, e estou à disposição se precisar de qualquer outro tipo de material, ou se precisar de mais alguma informação, eu mando esse arquivo para vocês, tá? E se precisar, estou à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço, Karen. Foram muito boas suas contribuições. Com certeza vai
vai melhorar bastante aí o trabalho da Ana, e a gente vai atender tudo. Notei aqui, acho que a Ana está anotando ali também. Aí depois você envia esse arquivo seu para a gente também, né? E pode ter certeza que a gente vai atender, sim, todas as sugestões. Dando sequência, vamos agora à parte da arguição do membro da banca interna. Então, passar a palavra para o professor Oswaldo. Oswaldo, obrigado por aceitar participar da banca e a palavra é sua. Ok, eu que agradeço, Jonathan, pelo convite. Tá travado? Não, tá me vendo, né? Agradeço pelo convite. Trabalho muito legal, Ana, então as minhas sugestões são apenas construtivas e algumas perguntas, né? Até para o entendimento de um leitor, né, leigo sobre o assunto, tá? Então, talvez para a gente até conversar sobre alguns conceitos e tal. A professora Karen já fez algumas pontuações que eu também queria ter feito, né? Então, ela já fez, então eu vou ser bem breve também. Principalmente no que diz respeito à parte textual aí, que eu deixei tudo em vermelhinho, tá, Ana? Ou em amarelo, algumas coisas que eu tenho que enfatizar aqui, até para me lembrar, né? Mas o em vermelho é o que você tem que olhar e falar, alguma coisa está errada. Então, eu coloquei aqui e depois você dá uma olhadinha. Vou começar em partes, né? A primeira parte, eu acho que o título, a gente, depois na nossa reunião interna aqui, com o orientador, a gente discute também a melhor forma. Concordo com a Karen, né? A gente tem que falar um pouco melhor do título, para ele não ficar realmente, né, igual ao objetivo. Senão não tem porquê, né? A gente fazer título e objetivo e eles serem muito iguais, para não dizer outra coisa. Mas depois a gente pode discutir isso melhor. Em relação ao resumo, Ana, assim, eu vejo que o resumo, eu risquei 30% dele. São coisas que não precisa, né? Então é muita conversa, que a gente talvez pode ser ainda mais resumido, né? Então, tirei algumas coisas lá, depois você vê com o orientador se é pertinente ou não, tá? E assim a gente começa a caminhar para a introdução, tá? Eu tenho uma pergunta no sentido até parte da metodologia, da área de estudo, né? Esse parque é em 270 mil ou é 27 mil? 27 mil. Ah, tá bom, porque tem hora no texto a 270 mil metros quadrados. Então temos um erro que a gente precisa arrumar. Pois é. Então, porque eu, assim, na escala lá, eu falei, gente, é enorme esse parque, não pode. Então, beleza. Se é 27 mil, estamos acordados quanto a isso. Então, ótimo. Então, até porque para gerir um parque desse tamanho, né, é bem complexo, bem complicado, né? Seria o maior parque de Cuiabá e aí toda uma discussão ia trazer aqui para a gente trabalhar. Mas 27 mil, 27 mil. É ótimo. Eu acho, Ana, assim, ó, que lá no final da sua introdução, quando você fala que vai fazer propostas de adequações necessárias, a ideia não é o último parágrafo da introdução. Acho que a ideia não é falar disso agora, né? Então é só talvez é uma consequência dos resultados do seu trabalho, tá? Então você não tem que talvez estragar a surpresa. Oswaldo, isso que você comentou é até uma coisa que eu queria até abrir essa discussão para a banca, que eu também estava com isso na cabeça, porque a gente colocou no objetivo geral, se você lê o objetivo geral dela, tá lá assim, analisar o conforto. E propor melhorias. Então é duas coisas. Isso. E aí, até perguntar a opinião sua e da Karen se o trabalho dela, assim, é mais de conforto ou mais de melhoria? Porque daí eu acho que não fica estranho falar dos dois ao mesmo tempo. E eu tô encucado com isso, assim. É porque uma coisa complementa a outra, na minha opinião, né? Porque Porque um vai ela... virar específico, se não ficar só um geral. Isso. Acho que um complementa o outro. Mas, assim, vocês têm que pensar entre vocês, porque eu acho que são... como um complementa o outro, tem um geral, né? E aí as especificidades.
Daí qual é o complementar do que, né? Eu entendo que as adequações complementam o conforto térmico, mas isso aí é a experiência de vocês aí nesse sentido. Ana, aí eu tenho uma. Na verdade, eu tenho até uma. Na verdade, não é nem com você, é com o seu orientador aí, ó. O puxão de orelha. A umidade relativa, a expressão, não é essa que a gente usa comum, né? Então, não é pressão parcial de vapor dividido pela pressão de saturação. Tem um sentido físico aí melhor elaborado, né? Que daí a gente põe déficit de pressão de vapor, né? Déficit de pressão de saturação, né? Porque a gente pode discutir o sentido físico aqui, né? Que aí vai dar uma confusão. Entendeu? É o Ezinho, né? Dividido pelo ESA. Tá bom? Depois vocês arrumam aí, porque eu acho que não é o sentido correto, né, Jonathan? É que assim, meu pensamento. Como a umidade é relativa, ela é uma relação de quantidade de água. Agora, a gente usa o déficit de pressão porque é isso que o sensor mede, por isso que ela é a mais comum. Mas se a gente tivesse uma máquina que contasse, por exemplo, quantas moléculas de água tem, a gente poderia também calcular tipo massa de água por massa saturada, ou volume de água. Dá para calcular por 20 mil per coisa. Como a Então, gente faz ela por colocou a gravimetria. pressão, mas talvez, tipo assim, é mais utilizado o déficit porque é o que o sensor mede, né? Então, por isso que normalmente é a mais utilizada. Então, não é que, no meu ver, não é que a equação está errada. Se tiver como medir, acho que até beleza. Mas aí a gente atualiza e coloca o déficit. Então, porque eu penso assim, né? Que pressão, né? Força sobre área, certo? E aí a área desse equipamento é difícil de ser medida, igual você falou, né? Então, aí a gente faz um subterfúgio matemático aí para tentar sanar esse problema aí. Por isso que é o déficit de pressão de vapor lá. Mas é só uma coisa que eu olhei e não é, para mim não é muito comum isso ser colocado, né? Então, mas depois vocês veem aí. Ana, seus trabalhos têm várias qualidades, né? Mas as principais eu acho que são os índices, né? Então a gente você coloca o índice de calor de estima, né? Que é um índice que eu também não conhecia. E eu acho ele interessante, contudo, eu entendo que esse índice, ele tem essa fórmula matemática bem complexa, porque ele é um polinômio uma equação polinomial aí, né? E ela fica, assim, muito na especificidade. Dentro do trabalho, né, de que você olhou, né, do próprio autor, né, Stillman, não tem uma outra forma de representar esse índice? Não, professor. Eu olhei alguns trabalhos que adotaram esses índices e todos estavam dessa forma. Porque normalmente, imagine, né? Na matemática, a gente usa a álgebra, né? A, B, C, D, E, F, G, aqui todos os... Então, é só uma questão de forma, né? Porque a pessoa, às vezes, ela não quer olhar a especificidade. Já pensou se você for falar um índice, você for retratar índice de conforto é igual a menos 42,379 mais, nananana. Na matemática, a gente usa o subterfúgio de botar uma incógnita, né? O A, o B e o C, aí você coloca depois. A, né? Igual a tanto, B igual a tanto. Mas como eu disse, né? Você tem que ver na essência dos trabalhos como que eles colocam isso. Porque uma equação de 1, 2, 3, né? Dependendo da fonte, vai ficar 4 linhas. Então fica, assim, bem estranho, né? A olhos vistos assim, tá? Ok, aí, como eu disse, o seu trabalho é enfatizado por isso, né? Por isso que me chamou a atenção, né? Uma forma talvez mais formal de mostrar aquela equação. Nos materiais e métodos, né?
Então, de novo, né, a Karen falou e eu também observei isso, o tempo verbal do seu trabalho. Então, tem que olhar com cuidado, né, e arrumar tudo isso, porque aí a gente começa a ter quem for ver seu trabalho, acho que é um projeto de pesquisa, e não é, né, ele já deixou de ser projeto há muito tempo. Bom, você está tão acostumado com a leitura do seu texto, porque você já chamou o parque como se fosse um filho, né? Ah, o meu filho é o meu parque. Então, mas a gente se perde, né? Parque, que parque é esse? É parque... Então, você tem, né, que ressaltar o nome do parque, né? E aí, às vezes, porque a gente fica perdido, né? Eu entendo que você já está acostumado, mas quem está lendo a primeira vez, né? Ah, ela vai fazendo aquele parque e tal. Só deixar, pelo menos no material e metas, que você tem que enfatizar o parque. Parque das Águas ou Parque XYZ, lá eu não lembro o nome agora, tá? Grandezas ambientais, eu não sei se existe esse termo, né? Porque, na verdade, grandeza é uma grandeza física, né? Então, ambiental é um apelido aí que você está dando, então tem que tirar, tá? Ana, metodologicamente falando, em trabalho científico, a gente abomina a palavra gráfico, tá? Não existe. Você tem que esquecer, tá? Se você colocar sua foto lá, foto 1, Ana e família, não é figura, né? É gráfico da temperatura, não é gráfico, é figura, temperatura. Então, a gente tem que tirar isso aí. Ótimo, aí você segue. Também fiz uma sugestão de posição de legenda aí, mas você vê, tudo bem, foi, tal. Ó, para você ver que você estava falando uma falácia, né? Da área do parque, com a figura 3 eu descobri que não pode ter 27 mil, né? Então eu falei, olha, então isso é bom, né? Porque você tem um mapa legal aí que caracteriza, e eu pude com uma escala aí observar que não ia dar os 27 mil nunca, né? Enfim. 270, né, professor? 270, e sim os 27 mil. Isso. Aí, aí vem a ideia dos pontos de coleta, né? Pergunto para você agora, né? Uma pergunta aqui de membro da banca, eu preciso te fazer alguns questionamentos. 20 pontos amostrais, né? Correto? 20 pontos amostrais. Imagine, né? O seu orientador, né? Se aventura nisso, eu também me aventuro nisso, a falar de trabalhar com geoestatística. Geoestatística traz uma suposição de grid, né? Os grids são em isolinhas que tem que ser isométricos também, né? A minha pergunta porque eu entendo que você quis buscar o trajeto do pedestre, né? Mas em algum momento vocês não pensaram em, por exemplo, né, estabelecer transecto de medidas equidistantes, né, de 10 em 10, de 20 em 20, de 30 em 30, e tanto na horizontal quanto na vertical, ou na horizontal de 10 em 10, na vertical de 50 em 50. Como que você pensou nessa possibilidade para que você conseguisse explicar melhor algumas situações, das quais, por exemplo, a Karen observou muito bem, né? Lugares onde a temperatura à noite está mais quente do que durante a tarde. O que você tem a me dizer sobre isso? Então, a decisão, a escolha pelos pontos foi justamente buscando os mais variados tipos de superfícies distintas, né, dentro do cotidiano do usuário, né? Então, para mim não era interessante avaliar onde o usuário não tivesse acesso. Então, aonde que ele tem acesso? Ao redor da lagoa, nas pistas de caminhada, nas ciclovias, na área molhada. Então, os pontos onde geram maior concentração de pessoas. Então, foi isso que norteou a localização dos pontos. E um problema também de fazer o grid é porque tem a lagoa gigante lá no meio, né? E aí, para fazer essa parte dali, ia ficar Eu ia levar o Igo para medir lá no meio da lagoa. com a canoinha. Não, eu entendo, né, da lagoa, né? Mas é só porque
a gente, né, até uma sugestão que eu faço do trabalho, né, trabalhos futuros, a gente fazer grids, né? Por quê? Né? Em estatística, a gente chama isso de pseudo-repetição, né? Então, quer dizer, você não pode falar que o ponto 13 é igual ao ponto 14, e nem o ponto 12 é igual ao ponto 14, porque é uma pseudo-repetição, né? Você não trata isso como repetição de horário, se trata como outro ponto. É a mesma coisa que eu estar medindo temperatura na minha casa e estar medindo na sua e na do João e na da Karen. Ao mesmo tempo, eu não posso falar que isso é a mesma medida, né? Eu não posso fazer uma média disso. Aí a gente chama de pseudo-repetição. Quando eu trato em grids, né? Tem uma formulazinha lá que é um princípio lá do quadrado médio dos erros, eles se anulam, né? Então, o valor medido menos a média, faz essa razão, né? Acho que a medida menos o erro. Não, a medida menos a Menos a outra dá média. o erro. Medida Dá o menos a erro, aí média. leva o quadrado ao assim. Isso, que é o princípio do desvio padrão, né? Então, com o grid, a gente tende a diminuir o erro da amostra, tá? Porque o pessoal da área de modelagem, né, não entende muito bem isso aí, né? Não gosta muito bem porque é pseudo-repetição, tá? Então, é só para falar, né? Porque meu papel aqui também, né, colocar uma tinta aí para a gente pensar nisso em coisas futuras, né? E aí o grid, sim, realmente, né? Você não ia mostrar na água, né? Mas os pontos que caíssem em terra firme, você poderia medir, tá? Mas, só para deixar isso como um ponto de observação aí, para o seu doutorado, inclusive, Ana. Ok, aí você faz a descrição de todas as áreas, né? Assim, eu vejo que assim é muito repetitivo, né, Ana? Até você cometeu o erro de Ctrl+C, Ctrl+V, que a Karen até falou que você uma hora fala de ambos e é de um, né? A gente tem que ver uma forma melhor de falar sobre isso. Na minha opinião, né, isso não é uma coisa que eu quero que você faça por obrigação. Mas, na minha opinião, tudo isso podia ser um apêndice. Descrição de ponto em detalhe. Aí você poderia detalhar, né, tudo. Porque para nós, né, o leitor, fica assim, já pensou se fosse 100 pontos? Se o grid lá fosse 100 pontos, hein? Já imaginou? Você estava até agora falando em ponto e não tinha parado, né? Mas, é assim, uma sugestão, né? Será que 20... fica melhor, tipo, a mostrar uns 3, 4 ou ela fazer descrição curtinha, rapidinha, assim, tipo, mais rapidinho? eu E acho aí, assim. Isso, acho que ela deveria fazer um pouco mais rápido, né? Olha, a exemplo, eu tenho. Aí você põe 3 pontos característicos, né? Que vocês acham que é marcantes, né? O que está totalmente cimentado, o que está verde, né? E aí vocês falam que a descrição dos demais pontos, né? Está no apêndice ou no anexo, tá? Eu acho que é anexo, né? Porque apêndice é igual ao nosso apêndice, né? Ele é facultativo, né? Não dá para precisa. Eu tirar acho foto? que dá para tirar fora, mas o anexo do seu trabalho, eu acho que seria. Não pode tirar, né? Mas o apêndice não é aquele que é produzido pelo próprio autor? Não, o apêndice, ele é entendido como ele é facultativo também, né? Eu posso, por exemplo, um código de programação, né? Você pode colocar como apêndice, mas se você tirar, não prejudica o seu trabalho. Então, adiante. Bom, com relação ao período de estudo, eu entendo que vocês enfrentaram dificuldades e tal, né? Ana, mas você consegue, dentro da sua história, né, do programa, que você fez bioclimatologia, fez conforto, tem algumas disciplinas que você já é especialista, né, nisso. Você acha, né, que esses períodos de amostragem são suficientes para caracterizar ou não? E como que você se defenderia quanto a isso?
Bom, professor, se eu pudesse, eu coletaria mais dados, né? Mas eu tive alguns impedimentos dentro do desenvolvimento do meu trabalho. Até comento com o Jonathan que eu sou encucada com alguns dos dados que eu acredito que eles poderiam ser melhor coletados, melhor trabalhados, pesquisados melhor, O né? nosso período seco foi bem naquela época que Cuiabá ficou tipo uns 3 meses enfiado na fumaça. Então a gente já teve esse problema que, ao meu ver, esses dados terem saído meio malucos foi por culpa da fumaceira que estava. E não tinha outro dia, porque não limpava nunca. Todos os dias estava esfumaçado. Então, eu imagino que um pouco, parte de talvez ter alguns dados não terem aquele padrão esperado, seja por causa disso. Entendi. Não, então isso que eu pergunto, né? Até para o aluno também entender, né? Que, né, realmente, talvez, né, seja o problema de tempo de amostragem, né? E a época de amostragem, né? Que foi Então, feito. mas essa é a fragilidade então do nosso trabalho, Ana, que a gente vai ter que justificar bem na hora do texto, até porque também quando a gente for publicar, né, com certeza o pessoal das revistas vai encrencar também, né? E Porque assim, um dia só. eu vou ser cruel, né? Assim, se eu fosse o editor da revista, se você falar assim, é meu trabalho, não fiz por conta da coronavírus, eles não querem saber, né? Então eu acho assim que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Eu não fui porque estava muito quente, né? Eu não fui porque estava muito frio. É claro que as coisas Tem que arrumar um são jeito de falar que um dia é a melhor coisa do mundo, que não precisa exato, mais, que um dia já é isso. suficiente. Isso. Então, na dissertação, tudo bem, né? Eu acho que é válido, né? A gente tem que colocar, né? A pandemia, né? Até porque a gente espera que seja uma história triste a ser contada daqui a alguns anos. Mas no trabalho científico não pode aparecer essas deficiências, né? Principalmente da parte, né? De um contexto geral aí da pandemia ou porque tava uma época de extrema queimada e tal, porque aí você levanta a bola para o revisor chegar e falar, nossa, então seu trabalho, se você fez num dia que não era típico, então não tem valia, né? Então tomar cuidado para a gente mesmo não revelar nossas próprias deficiências, principalmente dentro de um artigo científico ou na dissertação. Mas acabou sendo um dia típico no ano, né, professor? Porque realmente a gente ficou aguardando um momento que fosse mais oportuno e não acontecia. Então, é o que se tornou típico para o período seco no ano de 2020. Mas a gente entende que um dia típico de seca, né, ele não é esfumaçado, depende da condição política e do ano em questão. Infelizmente, eu acho que para Cuiabá agora vai virar o dia típico de seca aqui, vai ser com Com fumaça, porque fumaça, já 2 anos seguidos já. sim. E aí, tá, depois Eu até... não queria esperar o período seco de 2021, professor. Sim. E assim, depois até falo sobre essa ideia de fumaça, né, porque na verdade é uma condição, né? Só teve fumaça aqui na nossa região por conta da Chapada, né? E aí, porque queimou Chapada, que é próximo. Pantanal, que queimou muito, a direção predominante do vento não trouxe, tá? Fumaça para cá. Se não queima Chapada, não tem fumaça para Cuiabá, né? Então, são direções aí que a gente tem que ver, né? Que também não é uma coisa que a gente espera que não aconteça todo ano também. Outra pergunta que eu faço da instrumentação utilizada, tá? Eu tenho uma pergunta também técnica que eu não tive tempo de olhar o manual do Kestrel nem da Instrutherm. Eles têm uma resolução, né, uma acurácia de 0,1%, tá? Os dois são iguais, né? Por que que aí, por exemplo, cadê da umidade relativa, né? Cadê? Por que que se a resolução é de 0,1% e a acurácia é diferente, tá? No manual tá assim mesmo, Jonas? E eu vou ter que olhar de novo para conferir, Eu porque peguei na também agora eu estou internet. olhando ali e achei meio grandinho aquele 2.
Eu peguei na internet, professor, porque eu É, estava com o e, manual. E eu, isso. E o Instruterm, você mesmo, Ana, você é consultora ambiental aí, né? Faz consultoria aí. Se você usar o Instruterm com uma acurácia de um erro de 2 graus, é é, muito, é muito. Tá esquisito mesmo. né? Então, Então, eu peguei na internet, eu não cheguei a pegar no manual do próprio. isso. Dá uma olhada baixa o manual do THDL 400, né, e tal, e vê certinho. Então, e outra Porque ele é um coisa, sensor né? bom, não era Ele para é estar tudo sensor isso. bom. Não, e outra coisa que me impressiona mais, é claro que ele é feito para ambientes internos, né? A gente tem que ser sincero, né? Você está adaptando para. Mas a faixa de medição da umidade relativa é 25%. Isso é uma coisa que a nossa região é muito comum, né? A gente ter umidade Uhum. relativa inferior a esse valor. Então eu também acho estranho, mas convém dar uma olhadinha, porque me chamou a atenção. Então, a outra coisa, né, que eu fico pensando agora em termos matemáticos de novo, tá? 0,1% é resolução, né? 0,001, né? Mas e aí a minha cabecinha fica dando um loop aí, se a resolução é 0,1, entendeu? Tá difícil para mim entender essa relação aí, percentual e resolução da umidade relativa. Isso aí não é porque na telinha é tipo 50,1, ele não é 50,11, não é isso? Então, mas você entende, talvez é um problema do fabricante, né? Que a resolução 0,1% é a mesma coisa que 0,001, né? Quando eu Ah, falo de tá. umidade relativa, né? Isso, esse é um Mas por se cento você. da umidade, não é 1% da... Não, mas aí você olha que a acurácia da umidade relativa, apesar de que está em percentual, né? Fica 0,03, né? Também tá esquisito, tá bom? Então, só para. Porque ele está muito, muito preciso pela acurácia dele. Mas, como eu disse, é só uma observação para a gente dar uma olhadinha. Ok. Finalmente, Ana, assim, ó, nos resultados de discussão, então, a Karen falou dos gráficos, eu concordo. Eu acho que gráfico não tem título, temperatura do ar no período chuvoso. Eu risquei porque a legenda já tem título, né? Então não tem necessidade. Ó, de novo, lembra? Se a gente se esses dados vocês forem tratar como individuais, ótimo, né? Então você tem que tratar eles como um indivíduo único, né? Com desvio, média, desvio padrão ou erro padrão, né? Então coloque aí. Uma outra sugestão que eu lhe daria, né, é para que se você quiser resumir esses dados, matutino, vespertino e noturno, ser bem enfática mesmo na sua defesa, né, e não ficar mostrando pontinho por pontinho, é fazer um box plot, tá? Então esse box plot vai falar matutino, vespertino e noturno. Pelo tamanho do box plot lá, né, das caixinhas, você visualmente vai ter a informação se teve diferença ou se não teve. E os pontos lá que, por exemplo, a Karen falou, então um ponto está muito mais alto do que o outro. Ele vai aparecer como outlier e você se defende lá, né? Ó, esse ponto aí apareceu como outlier, talvez um problema de medida, talvez uma coisa que aconteceu, mas ele não afetou a análise dos dados, tá? Então, eu acho que se você fazer um box plot, você consegue ser um pouco mais objetiva do que fazer 20 pontinhos aí, ou se fosse 100, ou se fosse 200, né? Já imaginou? Então, você ia ficar um tempão aí falando sobre isso. Então, eu acho que você deveria fazer isso. Como sugestão, claro, né? Deixa eu só ver aqui. Ó, eu acho legal essa ideia de você, de índice de conforto, você colocar cor, né? Mas eu sou, ainda, né? Sou daquela opinião de que, na verdade, cor é uma coisa assim, para daltônico é complicado, né? Para quem é pobre também é complicado, porque não consegue imprimir colorido.
né? Sei lá, antigamente a gente falava, mas eu vou mandar imprimir, né? E vai ficar tudo em escalas de cinza. Ninguém imprime mais nada hoje em dia, né? Mudou muita coisa. Mas outra coisa, se você vai classificar índice de calor, e aí é uma sugestão também, né? Quando eu tô falando de uns trabalhos que eu quero falar de qualidade de água. Vou dar um exemplo da minha área. Qualidade de água. Existe um parâmetro da CONAMA lá que são 29 índices de qualidade de água para ser uma água potável ou não. Eu não tenho dinheiro para fazer as 29 e eu não tenho também, talvez, habilidade, né, para colocar 29 índices dentro de uma tabela, né? Então, o que a gente faz, né? Procura colocar grau, né? Alto, médio e baixo. Por exemplo, né? Para você não, talvez não revelar os seus dados, né? E talvez também ter uma parte... imagine que você vai ser uma palestrante lá no Conselho de Arquitetura daqui uns dias lá, vão chamar você, né? E você tem que apresentar, na verdade. Apresentar número é muito cansativo, né? 29, 28. Colocar uma escala de alto, médio e baixo, né? E aí, no classificação do índice de calor, você ia categorizar, né? Eu falo alto, médio e baixo, mas poderia ser outro substantivo aí, né? E aí você caracterizar, né? Por exemplo, toda a segunda coluna, matutino 8 horas, né? Você podia colocar aí um mesclar e falar, olha, índice ótimo, né? Uma sugestão. Beleza. Você não precisa, o leitor, o cara, você que está apresentando, aquele centena de pessoas lá que estão olhando o seu trabalho, eles não conseguem enxergar números e eles não conseguem abstrair números. E aí chega a Karen fez um exemplo legal, né? Ela falou, olha, eu não concordo com esse número aí, né? Vai chegar uma pessoa lá na palestra e vai chegar lá e vai falar, olha, fulano, eu não concordo com esse número aí. Tá vendo que você expôs, talvez não é nenhuma deficiência do seu trabalho, na verdade é o que aconteceu, mas você, né, você viu que você também não conseguiu explicar, você falou, eu acho que eu acho que não é, né? Então, se você colocar só o categorizar, eu acho mais interessante, né? Você colocou aqui a ausência de alerta, mas enfim, você tem que ser mais didática, né? Porque cautela, né? Se você é aluno da graduação, essa palavra, se você colocar na prova, ninguém responde, né? Determine, são substantivos que a gente tem que abolir das provas, porque os nossos alunos têm um problema de interpretação, né? Então, enfim, quero chegar aqui, essa tabela, como sugestão, eu colocaria ela sem valores, né? E categorizasse, né? Para que seja mais didática ainda. E assim sucessivamente. Uma outra, tem mais aqui, que eu estou passando aqui, ver se eu coloquei alguma observação. Tá, com relação às plantas, né, às espécies, né, eu coloquei lá a forma tradicional de citá-las, né, então, coloca na internet, vai ver lá, né, elas são itálicos, aí vai nomear o nome da pessoa. Por que eu falo isso, né, professor, isso é muito chato, não é porque o seu trabalho é público, né, então amanhã depois, a gente, com o passar dos anos, você vai adquirir esse hábito se você já não adquire, né, você vai olhar um trabalho da qual, nossa, que feio, né, a pessoa não colocou nem o nome certo da planta, ai que feio a escala, no seu caso, né, você deve ver projetos de colegas seus aí que você fala, nossa, esse cara, um arquiteto, fez um projeto desse jeito, um mapa, né? Um croquis. Então, imagine eu sou um biólogo, eu estou olhando esses negócios, para mim é um desleixo, vamos dizer assim, né? Você tem que ser mais cuidadoso. Coloquei em itálico, pelo amor de Deus, me perdoa, porque eu dou aula sobre isso na faculdade. Então, eu tô morrendo de vergonha se não está em itálico. Então, isso, faz favor, né? Colocar e tal. Eu tenho, por exemplo, Ana, vamos pensar agora se você dá aula disso na faculdade. Você sugeriu aí a Cássia, né? Que é a amarelinha, né? Que é o pingo de ouro aí, que vocês chamam, né? A Minixória. Quem mais?
de árvores é o Oiti, aham, o ipê e a chuva de ouro. De isso, árvore, de arbusto, a minixória, a aham. moreia e o pingo de ouro. Ó, agora eu, como vou te falar como uma sugestão do que eu tenho todas essas espécies aqui onde eu moro e na minha casa também. Qual que é o problema da Minixória? O pulgão, né? Ela é complicada de tratar, né? Porque quando dá o pulgão nela... Ah, o Oiti também tem pulgão, mas ele é bem resistente. Contudo, o Oiti não vai ser problema lá, porque tem perto de um solo úmido, né? Vamos dizer assim, né? Ele vai se adaptar muito bem. Contudo, entretanto, tão somente, o que vai acontecer? Vai quebrar a calçada, não é verdade? Sim, mas eles estarão nos canteiros, né, mais E, afastados. Eu avaliei e, a dimensão dos ah, canteiros. então tá bom, né? Então tem canteiro lá bastante generoso. Isso. Qual que é o... Ó, você... É uma crítica que eu faço às rotatórias aqui da nossa município, né? Qual que é o problema dessas plantas que eles colocam aqui? Elas não resistem à seca, né? Sim. Todo ano tem que replantar, isso é um custo. A moreia, por exemplo, ela vai sofrer muito, né? Com a falta de água. Então, Então, a sugestão da moreia é justamente ali na região onde vai ter um pouco menos de presença de radiação. Então, por isso que eu pensei nela, porque né? ela não pode estar exposta a sol pleno aí, porque ela não vai. Então, então a gente vai ter ali com o plantio de árvores, a gente vai ter a presença de sombreamento, né? Então, a sugestão da moreia seria nesse sentido. Entendi. Então, eu levantei essa discussão, Ana, né, para você levar os profissionais da área de uma maneira geral, porque a gente tem que pensar na responsabilidade também ela é de uma beleza cênica interessante, né, mas a gente não pode, né, levar em consideração só a beleza cênica, mas a utilidade que ela vai ter, né. Qual que é o problema aí Pingo do, de ouro. do jatobá, meu Deus, IP. do ipê? Qual que é o grande problema do IP? Você sabe? É caducifólia, né? Sim, mas eu citei que ela estaria sendo utilizada mais em caráter ornamental, Isso. né? E ela Então, é... ela estaria pontualmente em apenas alguns pontos, né? Para sombreamento, seria a Uiti e a chuva de ouro. Então, ótimo. Isso que eu ia chegar nesse ponto. Porque o IP, para ele crescer num porte, né, médio, demora décadas. Décadas e mais décadas, né? Então, assim, talvez a gente o pessoal também nem deixa, né, ele sobreviver, porque depreda e tal, né? Porque ela é uma planta com um pouco mais de cuidado, né? Ela tem que ser tratada com esse afinco também. Porque, por exemplo, aí agora um puxão de orelha, né? Por que você não recomenda espécies nativas do Cerrado? Por exemplo, pata de vaca, algumas palmeiras, né? Qual que Palmeira é? eu não gosto, professor. Palmeira não causa sombra. Eu quero espécie de sombra. Não, Ah, mas tem lugar que você mesmo falou que ela não, é é, ornamental. tudo bem, mas a palmeira está sendo utilizada ali somente a existente. Eu não estou sugerindo o plantio de nenhuma palmeira, né? Eu só sugiro o plantio do IP, porque no período chuvoso ele vai proporcionar sombra, mas a palmeira nem no período chuvoso vai proporcionar sombra. Uhum. Né? E assim, eu encontrei a referência em artigos, né, citando a recomendação do Oiti e da chuva de ouro. Uhum. Então, por isso que eu trouxe elas também. Mas, ó, por exemplo, eu sou um cara Eu não chato a lá da... sujeira da pata de vaca também, né? Mas todas, né, de uma maneira geral, vai dar sujeira. O pingo de ouro mesmo, a acácia aí, por exemplo, quando ela Sim. sai, Mas é uma sujeira bonita que vai virar um cenário para tirar foto, professor. mas escorrega, né? Já pensou lá, seu menino brincando lá, escorregou, aí você vai falar, nossa, o que que eu fiz? Então, é uma brincadeira, mas no fundo de verdade, que a gente talvez eu sei que existe
uma ideia ornamental, mas tem plantas do cerrado, né, que também poderiam surtir efeito, né, e até para deixar um ar ainda mais natural. É claro que, né, o ornamental é bonito, mas qual que é a grande sacada das plantas do cerrado? É que elas vão resistir, né, aos períodos longos de seca, né, Sim. e na época característica elas vão florir, vão ser mais exuberantes. Mas Eu é só falei uma... com o orientador que eu seria questionada quanto à escolha das espécies. Ah, então, viu? Porque, assim, eu teria uma, assim, a gente deveria analisar melhor, né, os prós e os contras, né? Mas ainda, é claro que, ó, o que eu fico vislumbrando no seu projeto é que, por exemplo, amanhã depois alguém pegue lá na internet, um gestor, e fala, olha, tem uma moça que já fez uma consultoria de graça para a gente vai implantar, né? Porque já está tudo pronto, né? O seu trabalho é público, você sabe, você não está Sim. resguardando ele, né? Você não vai resguardar ele. Então, alguém vai ler lá e vai falar, olha aqui, vou fazer isso no parque lá. E aí a gente tem que também pensar, né, que a pessoa depois vai botar a culpa em você. Ah, não, eu coloquei, é o que a dissertação da Ana fez lá e por isso que ficou dessa maneira. Ou, né, você colheu os louros, né, por conta da dissertação da Ana, que esse negócio ficou mais agradável, mais bonito. Bom, caminhando um pouco para o final já, tá? Isso foi só uma sugestão, né, que eu coloquei para te chamar a atenção, para quando a gente faz essas sugestões, né? Porque elas têm consequências e todo mundo vai... Você sabe, se você colocar lixeira lá, né? Todo mundo vai falar reclamar. Se colocar só Minixória, todo mundo vai reclamar. Se colocar palmeira, pronto, seus colegas nem vão olhar na sua cara, né? Porque não gosta. Então, enfim, Não, aí todo... os arquitetos vão me deserdar, professor. Então... Vou perder o registro. Então a gente mas tem que agradar gregos e troianos, né? Eu coloquei aqui uma coisa que eu senti falta, né, do seu trabalho, e é uma coisa que o Jonathan pode também falar melhor. Vocês, né, não tiveram um, sei lá, uma curiosidade ou uma forma de, ainda que por estimativa, né, de falar da razão de insolação da região do parque, porque nos sentidos cardeais, né, norte, sul, leste, oeste, você explicar, né, por que você tem um ponto a leste mais ensolarado do que o outro. Tem alguma forma de vocês discutirem isso, né, na, na defesa? Você acha válido? Eu não tinha pensado nisso, professor, mas eu acho que é válido, sim. Porque, por exemplo, aquela parte, eu não me lembro agora, mas se você, de frente para a lagoa, à direita, né, que é a parte onde tem os barzinhos lá, a concentração de barzinhos lá, ela tem possivelmente uma razão de insolação menor, né, por conta dos pontos cardeais e por conta também da É aquele quantidade bosque, né? E do tem bosque. bastante. Então, uma coisa complementa a outra, né? E, em contrapartida, a região lá à esquerda já é super complicada porque talvez está mais exposta à insolação aí. Enfim, seria uma forma de vocês analisarem isso Uhum. também, para explicar. O que mais? Outra coisa que eu sugeriria também para que você, são duas, quente úmido, quente seco, né? Eu sugeriria que vocês, naqueles dois momentos distintos, colocassem a direção predominante do vento, tá? Porque, não sei se foi você que se defendeu ou a Karen falou, né? Ah, foi a Karen que ela caminha lá durante a noite, né? Então, a gente entende, né, que tem vento, né, tem turbulência, e isso melhora o conforto térmico, concorda? Então, talvez a direção predominante do vento, né, e, consequentemente, a média, né, da velocidade do vento vai proporcionar um conforto térmico melhor. E outra coisa, né, que você tem que levar em consideração quando fala de conforto,
é que temperaturas, né, também de novo pegando a fala da Karen aí, 26 graus, você falou como um conforto térmico, né, adequado, né, ou não sei se foi o contrário, enfim, que ela achou que é muito, que é alto, né? Ela achou que é uma temperatura muito baixa. Isso, exato. Mas esse é um valor tabelado, né? E É, ele é obtido através de um cálculo que leva em consideração a temperatura que foi coletada, a umidade. Então, é uma razão entre elas que vai gerar um resultado final que é determinado em graus Celsius. Então, não é a temperatura real coletada, né? tá, é isso que eu queria chegar no ponto, é esse, porque talvez a umidade relativa, né, daquele dado local seria... O que eu percebi, professor, nos meus registros, é que, assim, às vezes os pontos têm a umidade a temperatura muito parecida, mas em função Uhum. da umidade, a sensação de conforto varia bastante. Então, às vezes, o ponto que tinha a temperatura mais alta não era o ponto considerado mais desconfortável de acordo com o cálculo do índice de desconforto térmico, justamente por levar em consideração a umidade. E daí, no período chuvoso, que a gente tinha umidade muito alta, isso acabava influenciando também no desconforto, né? Porque quanto maior a umidade, então, às vezes, dificulta o processo de transpiração e acaba afetando a sensação de conforto do usuário. Eu acredito que esse negócio de grau Celsius é só na questão da unidade de medida mesmo, porque ele não é um índice adimensional. Eu acho que quando joga as equações lá, provavelmente na hora que simplificar as unidades, sobra o grau Celsius, e aí por isso que eu imagino que o autor tenha mantido o grau Celsius, não deixou, tipo, somente um índice que seja um número. Mas isso é uma coisa que a gente tem que investigar também, né, para a gente ter certeza. Então tá bom. Ana, eu acho que é isso, tá? Outra coisa, para fechar aí com, não é com chave de ouro, né? Mas como um puxão de orelha aí, todas as suas referências bibliográficas estão equivocadas, tá? A gente não negrita o título do trabalho, sim a revista, tá? Alguns têm artigos, eu coloquei aqui para você não colocar a dissertação. Enfim, mas é uma qualificação, né? Você tem tempo de ver isso com mais cuidado, tá? Então, lembrando, não é o título, é a revista que é importante. Por isso que a negrita lá. Ademais, seu trabalho é interessante, eu gosto muito, né? Eu acho que a gente tem que, depois que fechar todos esses trabalhos, reunir todos os alunos do Jonathan e fazer um pequeno informativo, né? Porque talvez ninguém gosta muito, mas o informativo do índice de conforto de todos os parques, né? E a gente tentar levar isso lá para o seu conselho, né? Para ver se a gente pode fazer ações, né, de melhoria em relação ao conforto térmico a nível de usuário, né? Então, porque uma coisa e é sempre assim, né? A gente talvez faz um privilégio da beleza cênica, que talvez não talvez, vamos dizer assim, compatível com o usuário. A Nayara tá aí, não sei se ela tá indo, ela tá fazendo isso para a Arena do Pantanal, Arena Pantanal, né? A Arena Pantanal é linda, não é? Gente, é coisa mais linda, você vê lá, mas é insalubre, né? Você não consegue fazer muita coisa naquele negócio lá. Então, enfim, a ideia que a gente um dia, né? Não, a gente não, vocês, né? Façam um informativo e entregue aí para o conselho, né? Para Boa ideia, não tinha pensado alguma. nisso, não. Porque eu sei que o Conselho de Arquitetura, assim como o CREA, tem câmaras setoriais, né? E eles podem levar isso para frente, né? Vocês têm que se posicionar também, né, Ana? Fazer parque à torta à direita aí, que não tem muito sentido, né? Então, Tava se virando posiciona. parques noturnos, né? Zonas de lazer que só funcionam à noite. À noite, gente, não tem muito. Se você vai fora do país, né, você vê parques que as pessoas usam em qualquer época do ano, né, tudo porque tem um planejamento, tem um projeto, né? Você sabe que sem projeto não dá para fazer nada. Então não é uma coisa a toque de caixa, né? Porque
enfim, já foi implantado e você sabe, é mais caro agora reformar do que fazer outro, né? Então, eles têm que... a gente, né, como um setor aí importante dentro da sociedade ainda, né, como professores, a gente tem que tentar levar isso para o público, né, e para a sociedade civil em geral aí, tá bom? Mas obrigado de novo, né? Desculpa aí se eu fui muito duro com você, Ana, mas são só considerações importantes que eu vejo do seu trabalho. Tá bom? Muito obrigado, viu? Não, a gente que agradece, eu acho que contribuíram demais aí suas considerações. Ana, eu anotei aqui algumas coisas que eu vou conversar, mas com você depois a gente conversa depois, que são coisas mais do texto mesmo. Então, Ana, eu vou pedir para você dar uma licencinha para a gente, e agora a gente vai fazer nossa reunião interna aqui para fazer sua avaliação. Aí fica esperta lá no WhatsApp, que daí já já eu te dou um alô lá para você entrar de novo. Tá bom, professor, obrigada. Queria agradecer as considerações do professor Oswaldo e da Karen, são extremamente pertinentes, né? Eu acho que vem justamente para contribuir com o desenvolvimento do trabalho. Queria agradecer todo o carinho e atenção que vocês se dispuseram, né, a parar as coisas de vocês para avaliar o meu trabalho. E eu não vejo com maus olhos não as considerações, de maneira nenhuma. Eu sei que elas são extremamente positivas e eu vou buscar atender todas aquelas que eu conseguir, tá? Obrigada. Ela ficou